Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa sexta-feira à noite que o Senhor nos concede nesse começar agora da tarde. Que o Senhor venha abençoar a nossa tarde, a nossa noite, nesse momento de estudo. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me dá o privilégio de estudar um pouquinho da Sua Palavra, de compartilhar a Sua Palavra, porque a Sua Palavra é poderosa, Pai, que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos dá o privilégio de entender que o Senhor tem coisas grandes para todos nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, Pai, porque o Senhor que nos instrui é o Teu Espírito Santo que trabalha no nosso coração e que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Que a Tua mão poderosa venha sobre nós e que nós possamos, mais uma vez, compartilhar da Tua Palavra, que é poderosa, que a Tua Palavra se faça presente em nossas vidas e que eu possa estar com os meus irmãos esta tarde, aprendendo um pouquinho mais da Sua Palavra, crescendo junto. Que a Tua mão poderosa esteja sobre todos nós. É o que eu peço e agradeço no nome poderoso de Jesus. Apresse os passos dos meus irmãos para estar comigo nessa live em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, trazendo paz, conforto e instrução. Em nome de Jesus que louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos mais uma sexta-feira compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo do que o Senhor tem para todos nós. Espero que eu possa ter contribuído até aqui com você para o crescimento espiritual do Senhor Jesus. Hoje eu queria compartilhar com você bem sabe que às sextas-feiras nós estudamos um livro, um tema, e nós estamos já 3 semanas estudando o livro que Paulo escreve, a carta de Filipos, ou seja, aos Filipenses. É uma carta que o apóstolo Paulo nos ensina muitas coisas, e eu queria compartilhar com você. Hoje nós vamos pensar um pouquinho no capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3. Estou estudando com você um tema, Cristo, a nossa alegria e suficiência. Esse é o tema do estudo, desde o momento que nós começamos na primeira lição, falando da carta da felicidade, na primeira lição. Nós estudamos também no capítulo 2, também o capítulo 1 e o capítulo 2 nós percebemos a alegria da unidade. No capítulo 2 também nós estudamos a terceira lição, que é a alegria do desenvolvimento espiritual, que estudamos no último encontro com todos vocês. Hoje eu queria pensar com você na quarta lição, por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir na carta que Paulo escreve aos Filipenses e ler junto comigo, para que possamos estudar a palavra do Senhor. Todo o contexto da carta que Paulo escreve aos Filipenses é claro e notório a palavra alegria. A palavra de regozijo que a alegria tem no contexto do Novo Testamento é um contexto bem difícil para aqueles que estão escrevendo, como o apóstolo Paulo, por exemplo. A carta que Paulo escreve aos Filipenses é um momento muito difícil para o apóstolo Paulo, porque ele está preso em Roma, uma prisão domiciliar, uma prisão que está causando dificuldade para ele entender o momento. Mas Epafrodito leva uma oferta da igreja de Filipos para abençoar o apóstolo Paulo. E ele entende que a igreja de Filipos era uma igreja que estava participando dele na dor, no momento difícil da sua vida. Uma carta que nós já pensamos lá atrás, já dei o pano de fundo para você. A cidade de Filipos era uma cidade que foi consagrada ao filho de Alexandre o Grande, chamado Filipe. E essa cidade que moravam ali foi uma província romana, onde tinha vários guardas, soldados romanos já aposentados, e ali possuía uma notória visão de pessoas romanas, cidadãos romanos. E as pessoas eram bem
de uma aceitação, e aquela cidade acabou sendo uma cidade da Macedônia muito importante para Roma, onde todos os soldados gostariam de morar. Começou a criar uma notoriedade a cidade, começou a crescer monetariamente a cidade, todas as pessoas queriam passear lá, e em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele foi e implantou uma igreja ali. E as pessoas que entenderam que essa mensagem que o apóstolo Paulo estava ensinando, possivelmente no ano 61 e 62 que Paulo escreve essa carta, quando chega Epafrodito falando da situação da igreja de Filipos, Paulo fala de um homem servo chamado Jesus, que era diferente da situação do discurso dos que moravam na cidade de Filipos, porque ali era uma cidade onde as pessoas se vestiam bem, classe social média alta, e as pessoas sentiram essa mensagem do apóstolo Paulo, uma mensagem até diferente daquele contexto, porque era um servo, um carpinteiro que ensinou as pessoas o que significa a verdadeira vivência no seu caminhar de vida. E quando chega a notícia por Epafrodito lá para Paulo em Roma, ele também chega e fica doente lá em Roma, e o apóstolo Paulo começa a entender todo o momento que estava vivendo a igreja de Filipos. Ele escreve essa carta que o próprio Epafrodito, depois que acaba sendo curado pelo milagre de Deus, ele envia de volta à igreja de Filipos. E essa carta que Paulo escreve para essa igreja que está no contexto da Macedônia, ele envia algumas instruções em alegria do momento difícil que ele estava vivendo, mas também algumas instruções que a igreja precisava que nós pudéssemos estar sempre perto do Senhor e tendo alegria no coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3. Inicialmente nós vamos trabalhar no capítulo todo, mas eu queria que esse tema de hoje, as marcas do verdadeiro cristão, que está nessa quarta lição, é uma marca que o apóstolo Paulo está orientando os cristãos pela carta que ele escreve no possivelmente o ano 61, 62 ou 62, ele vem trazer a instrução. Mas se você tiver com a Bíblia aí, abra a tua Bíblia e possamos ler do versículo, capítulo 3, 1 até o versículo 11, inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguição na igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo quanto perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na minha fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, meu querido? Que texto lindo que o apóstolo Paulo nos ensina. Aqui eu queria compartilhar com você, nesse texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo está citando algumas marcas que os cristãos deveriam ter na época. E também isso está no nosso contexto diário.
Por que eu proporcionei esse estudo na carta que Paulo escreve aos Filipenses? Porque no contexto que nós estamos vivendo hoje, também é um contexto difícil, também é um contexto complicado, onde as pessoas estão perdendo a esperança, estão tendo a desesperança cada vez mais cultivada em seu coração. E o apóstolo Paulo está ensinando que esses temas, principalmente nesta carta, é uma identificação com o apóstolo Paulo, mas também uma identificação como Cristo. Ser parecido com Cristo é isso que o Senhor espera de todos nós. Qual o objetivo dessa lição de hoje? A lição 4 que eu tenho junto com você a meditar. As marcas do verdadeiro cristão. Essas marcas que Paulo está dizendo aqui, Paulo está exortando o perigo dos falsos mestres. Para você entender o contexto, naquela província, como eu já disse para você anteriormente, alguns ensinos estavam entrando na igreja, embora a felicidade do apóstolo Paulo, quando chega Epafrodito a dizer e levar a oferta para ele, chega também as notícias más, que são aqueles falsos mestres que estão entrando na igreja, estão tentando fazer com que aqueles que estavam ali inseridos naquela igreja de Filipos deveriam voltar às práticas judaicas, ou seja, os dos judaizantes, aqueles que entendiam que Cristo era importante, mas as práticas judaicas precisavam estar em seus dia a dias para que eles tivessem essa noção da notoriedade do contexto. Ou seja, se todas as pessoas que também inseridas naquela igreja eram pessoas que tinham posses, aqueles que eram romanos, mas também gentios, mas também aqueles judeus, deveriam caminhar em Cristo entendendo que a lei foi importante, mas a lei viva estava em Jesus Cristo. O Senhor veio para renovar a lei, para concretizar a lei em sua vida, e não para tirar a lei sem importância. E os judaizantes queriam que os cristãos que ali se encontravam devessem caminhar no contexto de trazer as práticas judaicas para a vida deles. E isso, o apóstolo Paulo, quando ele chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, isso está no versículo 1, olha o que diz no versículo 1. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Quais são as coisas que o apóstolo Paulo está dizendo? Aquilo que nós já trabalhamos no capítulo 1 e capítulo 2. O que ele está falando sobre a carta da felicidade, que ele está escrevendo, a alegria dele mesmo estando preso, a alegria dele na unidade da igreja, que ela deveria estar unida, não deveria ter divisão entre ela, a alegria de desenvolver da maturidade espiritual, além de abençoar o apóstolo Paulo, eles deveriam abençoar um ao outro. E da mesma forma que ele diz, olha, mas quais são as marcas que o cristão de verdade deveria entender em sua caminhada cristã? E você vai ver que no versículo 2, com clareza, diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsas circuncisão. Porque nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E ele faz toda a conexão do seu currículo de quem era o apóstolo Paulo. Ele está dando uma orientação para os cristãos. Para ser um verdadeiro cristão, você tem que analisar o que as pessoas estão ensinando. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles estão querendo que vocês voltem às práticas judaicas, o judaísmo. Aqueles judaizantes que entendiam que Cristo era importante, mas as práticas também eram. E ele fala que as práticas que ele entende, ele fala da circuncisão, e ele relata que a verdadeira circuncisão não é o cortar o prepúcio da genitália masculina, e sim que a lei pedia, no 8º dia, você deveria cortar o prepúcio da genitália masculina. E você vai ver com clareza dizendo isso no versículo 3. E aqui ele está dizendo que há uma situação, pelo menos 3 situações importantes quando ele fala dessa orientação sobre esses falsos mestres, sobre esses obreiros que estão ensinando.
O apóstolo Paulo está dizendo a eles, olha, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz que vocês lembraram de mim aqui preso. E vocês até me enviaram uma oferta. Eu sou grato a vocês. Essa é a conotação da carta que Paulo escreve aos Filipenses. E no capítulo 13 ele está dizendo, olha, mas uma coisa eu tenho a dizer a vocês. Entendam que para ser cristãos de verdade, primeira coisa vocês têm que ter discernimento. E devem analisar o que é bom ou ruim para a igreja ou para vocês. E quando vocês analisam isso, vocês precisam entender, quando ele fala de cães, eu vou dar só algumas conotações para vocês, quando ele fala do cuidado com os falsos obreiros ou aqueles mestres que estão ensinando aquela visão de judaísmo, ou seja, as práticas judaicas. Primeiro ele fala dos cães, você vai ver isso com clareza, que nós lemos aqui no versículo 2, que ele fala, acautelai-vos dos cães. Mas por que ele usa? Por que o apóstolo Paulo usa a palavra cães, ou seja, o cão? Essa palavra, acautelai-vos, ele relata 3 vezes com relação à palavra cães, porque ele está dizendo para todos aqueles que são ouvintes da palavra que ele está relatando agora, no contexto oriental, o cão era algo desprezível. Não deveria ser nem consumido. É um símbolo de impureza, de vagabundagem, de sodomia. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que acautelai-vos dos cães. Aqueles que estão ensinando para vocês, vocês deveriam analisar o que eles estão ensinando e o que eles estão relatando. Quais são as situações que nós podemos analisar e entender o que é importante e o que não é. Ele está orientando a igreja de Filipos a ficar um pouquinho mais sóbria, um pouquinho mais com o pé em discernimento, um pouquinho mais analisando o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, o que está sendo orientado. Muitas vezes as palavras de pessoas que eu já ouvi muitos professores de teologia dizendo que você deve simplesmente ler a palavra de Deus, mas também deve simplesmente ouvir o que aquele pastor, aquele obreiro está pregando e não deve questionar nunca. Você já ouviu palavras dizendo assim, olha, diz tal capítulo, tal livro, tal versículo, eu vou ler, não precisa abrir não, eu vou ler. E você já ouviu várias vezes eu falar isso e eu sempre oriento as pessoas a buscar entender, ler e criar um ponto de interrogação daquilo que eu estou dizendo. Porque o Senhor nunca criou homens e mulheres no sentido de não ter questionamentos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo, acautelai-vos, entender que esses que estão ensinando, por isso ele vai dizer também, além dos cães, ele está falando dos maus obreiros, significa os obreiros ou trabalhadores que mexem com a maldade, ou seja, homens ímpios, maliciosos com uma intenção por trás, não está simplesmente ensinando a Bíblia. Tem alguma coisa por trás que está querendo, ou seja, às vezes ludibriar, às vezes ter vantagem, às vezes ter alguma coisa que eu posso pregar, mas eu quero ganhar por aquilo que eu estou fazendo. E a palavra de Deus diz que a gente deve ensinar de graça como a gente recebeu de graça. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando também dos mutiladores, aqueles que gostam de deixar você confuso. Paulo identifica os falsos obreiros como judaizantes, e eu volto a repetir você. Eles queriam que aqueles membros da igreja de Filipos voltassem às práticas judaicas. E Paulo está dizendo, olha, presta atenção, analise no que está sendo ensinado para o que você está realmente aprendendo e se vale a pena ou não. Eu coloquei no meu Facebook um post hoje de manhã dizendo que uma pessoa deve ser analisada por suas atitudes e não por suas palavras. Porque palavras são bonitas demais. Mas e as atitudes? Estão condizentes com as suas palavras? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles estão ensinando uma coisa, mas vocês estão lendo outra na palavra de Deus. E o que vale? A atitude ou o que está sendo dito? Por isso, eu queria dizer a você que você acautele o seu caminhar, veja o que você está aprendendo. É difícil, mas ao mesmo tempo é importante
quando nós estamos vivendo hoje que os cultos estão sendo online, que você está recebendo uma mensagem de um pastor de uma igreja ou de outra igreja, você que não quer ouvir aquela palavra que está sendo chamada a atenção, você muda de canal, você quer ouvir uma coisa que seja mais agradável aos seus ouvidos, mas muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo porque o Senhor está nos exortando, nos ensinando e nos direcionando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, fica esperto com os falsos obreiros. Da mesma forma que ensinam errado, da mesma forma que são cães que querem o proveito próprio, eles são obreiros que têm alguma intenção por trás. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Por quê? Porque naquela igreja possuía judaizantes que queriam desvirtuar o que Paulo plantou naquela igreja. Tanto era natural que aqueles que ouviram a mensagem do apóstolo Paulo sentiram comovidos profundamente pelo Espírito Santo. Mas se tornaram cristãos meio de fachada, porque alguns entendiam que só ir na igreja era importante, só ouvir alguma coisa era importante, mas esqueceram de praticar aquilo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz, olha, toma cuidado, ser cristão de verdade é praticar o cristianismo. Ser cristão de verdade é interrogar coisas que estão sendo ensinadas. Não engole tudo que estão falando, analise. Por isso é importante você ler a Bíblia, por isso é importante você estudar a Bíblia. Porque quanto mais você se aprofundar no estudo da palavra de Deus, mais você possui argumentos para refutar aquilo que está sendo ensinado. E é interessante que do versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo está ensinando os irmãos a entender que... Leia aí junto comigo, versículo 3. Porque nós, o que somos a circuncisão dos que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Note que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que um verdadeiro cristão, primeira coisa que ele deveria ter na sua conotação, isso está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Que fala quando Jesus está conversando com a samaritana, naquele momento que ela está tirando água do poço, e você vai ver que Jesus está dizendo, os verdadeiros, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A primeira conotação do crente, que o cristão que é um cristão autêntico, verdadeiro, é aquele que possui uma adoração em espírito. O que é isso? Você pode perguntar para mim, mas Orlando, o que quer dizer isso, a adoração em espírito? Eu quero que você entenda o seguinte, que a adoração em espírito é uma adoração que produz lá dentro, no coração, que o lugar sagrado, o centro da sua vontade, o santuário de Espírito Santo de Deus é o coração. O que você expressa está aqui dentro. A palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio no coração. O que você tem alimentado o seu coração? No que você tem alimentado o seu coração? O apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos de Filipos que eles precisavam encher o coração de adoração. E essa adoração é através do Espírito. E essa adoração através do Espírito é uma adoração que não é simplesmente um ritual. Porque como tinha judaizantes, aqui Paulo está dizendo, os judaizantes procurem rituais. E adorar a Deus não é ritual. Adorar a Deus em espírito é ser templo do Espírito, expressar no Espírito a vontade que Deus quer para todos nós. E essa adoração é a reverência. Aquele momento que você adora a Cristo, aquele momento que você louva a Cristo. Paulo está dizendo para aqueles que estão interlocutores, que estão ouvindo, na sua carta ele está dizendo, olha, a verdadeira circuncisão é a adoração, isso produz reverência. E essa reverência é um santo temor a respeito da pessoa de quem é Deus. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês procuram de novo voltar em rituais que o judaísmo ensina? Não foi isso que eu falei para vocês, não foi isso que Jesus veio fazer. Pelo contrário, Jesus veio como servo, e sendo servo, vocês se compadecem. Por isso é uma carta que eu sou muito grato pela vida de vocês.
e o cristão de verdade produz uma reverência na sua vida, porque a adoração é no Espírito e através do Espírito Santo. Ninguém adora a Deus porque quer adorar. Adora a Deus porque o Espírito Santo nos ajuda a adorar. Essa é a conotação que Paulo está dizendo, que quando nós olhamos do capítulo 3, versículo 3. Note que, da mesma forma que ele fala do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, ele fala que além da adoração pelo Espírito, ele fala também que o adorem em verdade. O que significa no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que a primeira forma de entender que a adoração no Espírito é isso que eu já disse a você. Mas também o apóstolo Paulo está dizendo que a adoração em verdade significa adoração que é conforme a Bíblia está dizendo, ou seja, a palavra de Deus. A adoração deve ser sincera, sem falsidade. Quando você entrar na presença de Deus, adore a Deus por quem Ele é. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos. Olha, vocês estão buscando rituais. Vocês não entenderam ainda? Vocês estão querendo voltar às práticas judaicas que Cristo tirou-nos de lá? Eu sou o exemplo claro. Eu sou o exemplo que ensina vocês a entender o que significa. Eu poderia mostrar para vocês de várias formas. Em minha vida diária eu fiz tudo isso. Note que essa verdadeira adoração que ele demonstra, que é a verdade, mostra que essa adoração, na verdade, é a justiça que Deus tem a nos ensinar através do Espírito Santo. Todo cristão é um sacerdote e, sendo sacerdote, por meio de Jesus, oferece sacrifícios espirituais a Deus. Isto está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos, não voltem às práticas judaicas, vocês já são lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Vocês devem ter uma admiração por Deus, devem adorar a Deus em reverência, em espírito e em verdade. O que a palavra diz, a palavra nos cobra a buscar ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para você olhar isso, você vai ver que ele fala sobre essa visão do cristão verdadeiro. Ele fala que adorar a Deus no espírito são essas conotações que eu disse a você, de espírito e de verdade. Da mesma forma, ele fala sobre gloriar-se em Jesus e não confiar na carne. Você percebe que o apóstolo Paulo, do versículo 3 até o versículo 6, ele dá exemplo do currículo dele. Olha o que diz no versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala, eu poderia falar isso para vocês. Circuncidado no 8º dia, versículo 5. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Eu fiz de tudo que a lei manda fazer. Eu tinha um passatempo. O apóstolo Paulo poderia dizer para nós, sabe qual era o passatempo meu? O apóstolo Paulo dizendo, eu matava vocês, que são cristãos. Mas ao me converter ao Senhor em espírito e verdade, eu comecei a entender que a primeira marca que eu entendo na minha caminhada cristã é a marca que eu adoro a Deus e sirvo a Deus pelo Espírito Santo que habita em mim. Por isso, em João 4, 23 e 24 diz isso. Segunda marca que você vai ver nisso, que ele gloria-se em Cristo Jesus e não confia na carne, porque a carne faz-nos pecar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a segunda marca que ele entende é que o verdadeiro cristão encara a salvação na obra redentora de Cristo Jesus. Paulo está orientando a igreja de Filipos a entender que essa segunda marca que o cristão deve ter, deve entender que ele, ser humano, é pecador e precisa do Senhor. Paulo está dizendo isso. Não voltem a praticar os rituais que o judaísmo quer que vocês pratiquem. Vocês já foram circuncidados por Jesus, vocês cortaram o que não presta e vocês precisam entender que a vida de vocês é a verdadeira circuncisão.
E essa vida, vocês estão caminhando. Olha o que diz no versículo 7 e versículo 11 que nós lemos também. No versículo 7 diz assim: mas o que é para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que ele está dizendo aqui, você pode perguntar para mim, é que a terceira marca do verdadeiro cristão é que ele abre mão de tudo porque deseja conhecer Jesus e seguir a Jesus. Paulo está dizendo e refutando aqueles judaizantes, dizendo a eles: olha, vocês precisam entender aquele evangelho que eu ensinei a vocês. Não voltem à prática do judaísmo. Pelo contrário, vocês foram libertos em Cristo. E ser liberto em Cristo Jesus vai causar em vocês uma marca importante. E essa marca é abrir mão do que realmente possa atrapalhar você de servir ao Senhor Jesus. Inclusive essas práticas judaicas que esses mestres estão ensinando a vocês. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Note que eu falei para você da terceira marca, mas e a quarta marca? A quarta marca busca o aperfeiçoamento espiritual, que está em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Olha o que diz no versículo 12, que ainda não lemos. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo também, isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a quarta marca é que o cristão verdadeiro é o que busca sempre o crescimento espiritual e aperfeiçoamento através do Espírito Santo. Paulo fala que o Senhor tem um planejamento espiritual para todos. Essa é a quarta marca que o cristão precisa entender. Aquele que serve ao Senhor Jesus, aquele que busca ser um cristão autêntico, vai entender que a sua caminhada cristã precisa entender as estratégias que o Espírito Santo de Deus está dando nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses. Note que ele dá 3 estratégias importantes para todos nós pensarmos esta tarde. Dentro desse contexto que nós entendemos que a quarta marca do verdadeiro cristão é a busca do aperfeiçoamento. Sabe quais são as estratégias? Você pode perguntar para mim, quais, Orlando? Note que a primeira, ele esquecia das coisas que para trás ficam. Não olha mais para trás. Se converteu, olha para frente. Não olhe quem você era. Você deve olhar para quem você era, para quem você é hoje. Da onde Deus tirou e quem você é hoje. E Paulo estava dizendo para eles, olha, vocês estão seguindo a Cristo Jesus e não olhe quem vocês eram. Vocês eram judeus. Hoje vocês são filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, as práticas não devem acompanhar vocês. Vocês devem olhar diferente. Ele fala também se nós precisamos avançar de maneira perseverante naquilo que está proposto na cruz de Cristo. Paulo está dizendo aí aos irmãos de Filipos que eles precisavam parar de ficar e ouvindo esses ensinos que estavam orientando esses irmãos, que tiravam o foco do alvo, que era Cristo Jesus, e eles deveriam voltar a pensar naquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Por isso, sempre analise o que estão dizendo. Olhe para trás, olhe para o presente. Passado foi, presente se vive. Por isso é um presente. Ele foca numa única coisa. Ele ocupa a sua mente de uma forma contínua a olhar para Jesus. Paulo está dizendo, olha, para de ficar olhando para o lado, achando que as práticas que vocês vão fazer vão trazer coisas boas, os rituais vão dar chance de vocês serem glorificados em Cristo Jesus. Pelo contrário, os rituais só atrapalham você de servir ao Senhor. Eu poderia dizer para vocês, ele bate no peito e diz, eu poderia falar para vocês,
Eu era hebreu, fui fariseu, fui circuncidado, eu persegui a igreja. Não venha falar para mim de práticas, porque eu tenho em minha vida o certificado do melhor fariseu, porque eu era da tribo de Benjamim. Mas ele diz, esqueci de tudo. E vocês podem dizer, Paulo falando, que eu posso até ter perda com isso. Porque eu era fariseu, eu era respeitado, eu tinha título, eu era perseguidor da igreja, todo mundo tinha medo de mim. Eu creio que todo mundo que ouvia a palavra, que muitos diziam, olha, Saulo está perseguindo a igreja. Agora é um homem chamado Paulo de Tarso. E ele diz, eu não perdi nada, eu ganhei. E eu prossigo ouvindo Jesus, eu prossigo servindo a Jesus. Estou preso hoje, mas eu estou fazendo o que o Senhor espera de mim. Eu vou alcançar o que Cristo me prometeu. E esse alcançar o que Cristo prometeu, ele tinha uma motivação. E essa motivação era o prêmio que Cristo prometeu. Nenhum corredor esquece de buscar o prêmio na linha de chegada. Para onde você tem ido no evangelho que você tem vivido? Para onde você está caminhando na sua verdade absoluta que é o evangelho? Será que você está tentando voltar às práticas? Está tentando voltar naquilo que você era no passado? Tem muita gente servindo ao Senhor, se decepcionando com pessoas e acha que Cristo é o culpado. Estão voltando a praticar o que praticavam antes. Será que é isso que o Senhor quer? Será que essa marca é de um cristão autêntico? A quinta marca você vai ver do versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 3. Versículo 17 diz assim: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, nos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, que até chorando, que são inimigos da cruz. Versículo 19. O destino dele é perdição, e o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Você pode perguntar para mim, mas Orlando, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o verdadeiro cristão deve entender em sua caminhada cristã. Isso está na quinta marca que nós percebemos, que coloca-se o exemplo de vida. Ele se coloca com exemplo. Ele está dizendo, esses que estão ensinando vocês aí em Filipos, estão olhando para o próprio umbigo deles. E o verdadeiro cristão é aquele que a quinta marca demonstra, que é o testemunho de vida, ou seja, transforma a sua vida. Não acredita mais nas falácias, não acredita achando que as práticas vão te ajudar, os rituais vão achar que vocês são melhores que os outros. Cumprir dogmas de igreja não mostra que somos mais salvos do que os outros. O apóstolo Paulo está dizendo com clareza para todos nós que a imagem de Cristo Jesus em nós é a transformação de vida. Essa transformação de vida para o cristão deve ser real, eficaz, verdadeira. E essa transformação de vida, Paulo está demonstrando para todos nós. Versículo 19, o destino deles é perdição, e o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com coisas terrenas. Eu gosto muito desse texto, do versículo 17 ao versículo 19, porque ele vai falar que ele ainda está chorando quando ele diz, olha o que diz no versículo 18, pois muito mais andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Esses que estão ensinando a vocês a voltarem às práticas judaicas, estão desprezando a cruz de Cristo, estão desprezando aquele que se entregou, morreu por todos nós, para nos dar a chance de ser verdadeiros servos do Senhor. A última marca que eu queria compartilhar com você esta tarde é que o apóstolo Paulo fala da preocupação dele com as coisas que são mais celestiais do que as terrenas.
Olha o que diz do versículo 20 em diante. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinado a todas as coisas abaixo de vós. Note o que o apóstolo Paulo está dizendo para todos nós essa noite, que a última marca do verdadeiro cristão é a sua preocupação com as coisas celestiais. Devemos pensar nas coisas do céu. Paulo fala da pátria celestial, da segunda vinda do nosso Criador. O cristão inserido na sociedade não deve ser materialista, deve ser voltado para as coisas que o Senhor tem a nos ensinar. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos da carta que Paulo escreve aos Filipenses, que eles deveriam entender que eles deveriam ser cautelosos pelos falsos obreiros e pelos ensinamentos que eles estão ensinando. Isso me faz refletir quais são os ensinamentos que nós estamos vendo no dia de hoje. Não estamos olhando para a Bíblia, não estamos vendo que a palavra de Deus lá em Apocalipse falando que nós não podemos ser mornos, ou seja, ou quente ou frio. E nós estamos vivendo uma visão morna, a igreja está dormindo, não está prestando atenção que Cristo está voltando. E é isso que nós temos que entender em nosso coração, o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Não voltem a práticas judaicas, voltem para o Senhor. Olhe para o seu futuro, olhe para o seu presente e olhe para a frente. A igreja de hoje está à mercê de muitos maliciosos. E a igreja precisa aprender a estudar a palavra para questionar, para entender os que são falsos e o que não são. E o apóstolo Paulo está dizendo isso a eles: olha, vocês são abençoados, vocês me abençoam e eu agradeço porque vocês mandaram a oferta. Essa é a conotação desse momento que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. Ele está muito alegre, contente porque lembraram dele, mas ele está orientando a eles entenderem que da mesma forma que eles são abençoados por abençoar a ele, ele está dizendo: mas presta atenção, acautelai-vos dos cães, daqueles que estão ensinando coisas erradas que eu não ensinei a vocês. E a própria palavra diz que nós temos que questionar coisas, os ensinos que estão acontecendo nas nossas igrejas. Nós precisamos buscar aprender da palavra, buscar a crescer em maturidade espiritual, ser mais submisso à palavra, adorar a Deus, buscar a Deus de uma forma verdadeira, e o Espírito Santo está à nossa disposição para isso, não que ele seja servo nosso, mas ele nos ensina. E quando nós entendemos que quando falarem para você, não precisa ler, não precisa abrir, eu já vou ler. Não, leia, abra a Bíblia, leia, medite, coloque um ponto de interrogação naquilo que eu estou falando para você, porque é só assim você cria cristão que pensa, cristão que analisa. O cristão que pensa e estuda a palavra não vai para qualquer vento e qualquer lado. Isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam entender o que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aqui que nós estamos aprendendo aos Filipenses. Nós entendemos que o verdadeiro cristão também exerce uma vida espiritual em adoração plena no nosso coração, na nossa mente, na nossa intelectualidade, na nossa vida espiritual. Aprendemos que o cristão que dá um testemunho não só em palavras, mas em atitudes. Falar é bonito, mas você vive aquilo? Nós devemos fazer tal coisa. Ok, você faz? Não, então não venha me ensinar a fazer. Faça, que daí eu vou olhar você, aí eu irei fazer da mesma forma. Note que falar, ensinar as pessoas é bonito demais, mas nós precisamos olhar para o alto e saber o que Cristo fez na cruz, porque há muitos inimigos da cruz, e Paulo está dizendo aqui que ele está preso, está chorando porque chegou até ele, por Epafrodito, que muitos estão tentando praticar e ensinar a igreja a voltar às raízes judias.
E não era certo. Jesus já deixou na cruz do Calvário todos os dogmas religiosos, toda a visão que é nele, por meio dele, que a cruz nos leva ao ato sublime celestial, estar namorada com Cristo Jesus. Que em nome do Senhor, que você esteja como essa lição de hoje, que em suas atitudes tenha as marcas do verdadeiro cristão, em suas atitudes seja o reflexo do apóstolo Paulo, o que você fala, como você age e o que você pensa. Ensina o que estão te ensinando. Veja se está de acordo com a palavra. Você já tem um manual para pensar o que estão dizendo. É isso aqui. Leia a palavra, estude a palavra, tenha discernimento na palavra e busque ao Senhor todos os dias para refletir e analisar o que o Senhor tem para todos nós. Amém, meu irmão? Nós iremos na semana que vem estudar também Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, o segredo da estabilidade espiritual. Eu espero que esse estudo de hoje tenha te ajudado um pouquinho, tenha te orientado um pouquinho, que é o ensino do apóstolo Paulo a todos nós. Eu agradeço a Deus a oportunidade de falar com você, de meditar com você nas Escrituras do Senhor. Porque a palavra do Senhor é eficaz. A palavra do Senhor é uma exortação. Por isso, nessa epígrafe aí do capítulo 3, bem em cima do número 3, talvez na sua Bíblia seja diferente, mas na minha está escrito aqui, a exortação referente à alegria cristã. Isso é um ensino para nós vivermos a alegria em Cristo Jesus, para mostrar ao mundo as marcas de um verdadeiro cristão. É a nossa atitude que faz a diferença. Eu posso falar qualquer coisa para você, mas se eu não viver, de nada vale. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por essa tarde que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, muito obrigado porque o Senhor tem muito a nos ensinar. Obrigado pela essa lição de hoje, Pai. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos olhar para Ti, Senhor, e tomar cuidado do que estamos sendo ensinados. Que em nome do Senhor, o Senhor, através do Espírito, venha nos ensinar. E que possamos entender que não é ritual que nos salve, e sim a cruz de Cristo Jesus. Que em nome do Senhor, o Senhor venha proteger a cada irmão e irmã que está comigo essa tarde de sexta-feira. Que em nome de Cristo Jesus, Pai, possamos ter um finalzinho de tarde e uma noite maravilhosa. E que possamos ter um final de semana cheio da graça e da bênção do Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de aprender um pouco mais da Sua palavra. Eu te louvo e agradeço por isso, Pai. Muito obrigado por esse momento, Pai. Abençoe esses meus irmãos que estiveram comigo nesse estudo em nome do Senhor. Em nome de Cristo que eu peço, agradeço, entrego eles no Teu altar, pedindo ao Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e compartilhar com você a palavra do Senhor. Muito obrigado, porque aprender a palavra do Senhor é maravilhoso. E espero que esse ensino de hoje, as marcas do verdadeiro cristão, sejam reflexos da sua vida. E que em nome do Senhor nos encontraremos amanhã à noite às 19 horas para mais um estudo, para mais uma palavra, um devocional no livro de Salmos e também no culto domingo às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço a todos, um beijo no coração, fiquem com Deus. Bom final de semana, fiquem com Jesus.